Essa história é uma mistura de Dandadan e Jujutsu Kaisen, onde temos uma vovó novinha, um dude de um garoto que literalmente é um bicho, e uma garota amaldiçoada. Que detalhe, em Jujutsu, a Nobara usa martelo e pregos com energia amaldiçoada pra lutar. E aqui ela usa uma incrível régua pra sair na porrada com os espíritos malignos. E ainda tem um galã que na real é um porco. E essa história é uma completa loucura muito engraçada. A história começa com um jornal noticiando que foi visto na rua um porco gigante carregando uma jovem garota, que estavam causando um enorme alvoroço na população. E aquela menina montando no porco era a protagonista, que com seus dois amigos estavam se preparando para trabalhar. Dessa forma, ela derrama sangue na sua régua e fala que já está na hora. Assim, os três vão em direção a um túnel subterrâneo. E assim que entram, o garoto diz que está vindo. E quando se dão conta, algo começa a se mover. E esse algo era um espectro estranho. Assim, a garota já se prepara, mas o moleque fala que é só um mero espectro de nível baixo, que não vale nada. Mas mesmo assim, a garota ativa seu poder e já aponta para aquela coisa. E com isso, o garoto e o porco se preparam. E ela diz que já tá na hora de trabalhar, já com os três indo pra cima daquele espectro. E chegando próximo dele, o porco dá um giro e acerta um chute naquele monstro, e o outro moleque com a sua mão parte o corpo dele ao meio. E quando aquele espectro estava prestes a se regenerar, a garota chega com a sua régua e enfia dentro dele. Enquanto pensa que nesse mundo existem coisas que devem continuar não sendo vistas, e o seu trabalho de meio período depois da escola é caçar espíritos malignos. E assim é dito que há muito tempo atrás, uma ursa e um tigre imploraram para o filho de um deus que o Lorde Wanung os transformassem em humanos. E esse Wanung disse que se eles consumirem essa artemisia e alho sagrado e aguentarem ficar 100 dias em uma caverna sem ver a luz do sol, eles se tornarão humanos. E depois que ele disse aquilo, os dois entraram na caverna, mas o tigre desistiu, depois de não aguentar 7 dias. Enquanto a ursa, acreditando na promessa, aguentou e perseverou. E dessa maneira, ela se tornou humana. E um filho saudável nasceu entre a mulher ursa e o Wanung. E ele era o Dangun Wanjeon, o fundador do Império Coreano. E nessa mitologia de Dangun, existe uma história que não foi contada, quando a ursa e o tigre nutriam a esperança de se tornarem humanos, e entraram na caverna. Para surpresa de ambos, outros animais, tendo ouvido a notícia, também vieram. E um deles era um porco ambicioso, que fugiu no segundo dia. O outro era uma raposa vaidosa, que desistiu depois do terceiro dia. E a maior parte dos animais não conseguiram suportar nem por 7 dias. E as bestas que falharam em se tornarem humanos se espreitavam ao redor deles, enganando os humanos. E na sua perseguição para se tornarem humanos, comiam os fígados deles. E algumas vezes, tomados pelo ressentimento, vinham atrás dos humanos. Com um homem-raposa segurando uma jovem criança de frente para uma velhinha. E aquele homem-raposa fala que finalmente encontrou ela, a caçadora. E aquela senhora diz que pensou ter matado todos eles, mas ainda tem bestas fingindo serem humanos. E aquele cara diz que essa criança é muito linda e finalmente ele pode se vingar do ressentimento da sua esposa. Mas a velha diz que se a sua neta sofrer um simples arranhão, ele vai morrer. E ela pergunta como assim vingança, vindo de uma besta como ele. E aquele cara fica muito surpreso, escutando as palavras dela. E assim ela diz que o cheiro de sangue é forte e ele esteve machucando os outros. E ele não sente nenhum remorso pelos humanos que perderam suas vidas por sua causa. E então, já está na hora de morrer, já mirando um arco e flecha pra cima dele. E assim aquela raposa mostra a sua verdadeira face. E ele fala que uma velhinha que não tem força pra puxar nem a corda de um arco não vai conseguir fazer nada. E ela pode ir em frente e disparar, porque assim que ela atirar, irá acertar bem no coração da sua neta. E a velha diz que esteve caçando bestas por 60 anos. E ele é realmente uma raposa astuta. E nesse momento ela tira o arco. E aquela raposa dá um sorriso e já coloca o bebê na sua frente. Mas pra surpresa dele, aquela flecha passa por dentro do corpo da garota e vai bem em direção ao seu peito. Ele se pergunta como é que isso é possível. E depois que ele solta o bebê, a velhinha segura a criança e fala que uma besta imitando um humano não a faz um humano. E ele se alimentando de fígados humanos não fará ele ser capaz de encontrar um lugar melhor depois da sua morte. E no pós-vida, ele ficará à deriva como poeira, pagando pelos seus pecados. Mas aquela raposa muito puta pergunta como assim pecados? E em quem ela atirou não era apenas um, mas 2. Tinha um filhote dentro do ventre da sua esposa. E quem deve pagar por esse pecado é ela, a caçadora pecadora. E assim ele diz que amaldiçoa a sua linhagem. E aquela maldição começa pra cima daquela senhora. E a sombra daquela raposa fala pra ela experimentar, assim como ele, a dor de perder uma criança. O que deixava ela bem surpresa. E essa raposa fala que quando essa criança fizer 17 anos, uma morte inevitável irá até ela, jogando aquela sua maldição pra cima da garota. E depois que a raposa vai embora, a velha bem triste fala que isso não é possível. Só que quando ela se dá conta, a marca da raposa já está no pescoço da sua neta. E ela percebe que essa é realmente a maldição da raposa. E agora voltando ao presente, 16 anos depois, em Seul, a marca da raposa continua bem no pescoço daquela garota, que se chama Linara, que nesse dia ela acaba de fazer 17 anos de idade. Mas sem saber de nada, ela dorme no seu quarto de boa. Só que daí, para a surpresa dela, a sua mãe abre a porta e fala que hoje é o seu aniversário. E quando a garota acorda, ela toma um susto porque o despertador não tocou. E ela percebe que tá muito tarde e ela vai se atrasar para a escola. E já vai saindo do quarto muito rápido. Só que o que ela não esperava era que alguém jogar confete na cara dela e desejar um feliz aniversário. Mas ela fala pros dois que está atrasada. Só que o tio dela ao seu lado fala que ele está o seu presente. E ela é muito feliz e pergunta por quê ele comprou um presente pra ela dessa vez. E ela fica muito animada pensando que é um celular novo. E se for, ela vai desmaiar de verdade. Só que assim que ela abre a caixa, ela percebe que não era nada do que ela queria. E era simplesmente um par de halteres, de 10 quilos cada um. E aquele tio dela fala que a força é o poder nacional. Mas ela só vai
embora muito desanimada e manda ele não dar pra sua sobrinha o que ele quer pra si mesmo. Mas daí a sua mãe diz que esse é o presente da mamãe e foi caro e ela comprou apenas pra você, dizendo que é um colar que irá proteger da maldição, o que deixa Nara bem feliz. E quando ela olha, ela percebe que é um colar voodoo e ela pergunta pra sua mãe se ela quer que a sua filha sofra bullying na escola, usando esse colar de voodoo horrível. Mas essa sua mãe a abraça e o seu tio também, e eles falam que não acreditam que ela já tenha 17 anos. E o tio dela diz que honestamente ele tinha medo de que ela não fosse passar dos 17 anos, pois todos diziam que ela não conseguiria. Mas a mãe dela fala que os velhotes só estão falando besteiras. Então essa conversa de maldição da raposa é só pra dar azar. Só que a Nara, bem surpresa, pergunta como assim maldição da raposa? E quem acredita nisso hoje em dia? E assim a sua mãe dá mais um abraço nela e a deseja feliz aniversário. Enquanto a Nara pensa que a maldição de verdade é virar as páginas da folha de resposta. E o que é realmente aterrorizante é uma estudante de ensino médio se ferrar em uma prova. E este é o seu 17º aniversário. E hoje é o dia em que ela irá morrer. E agora se não mudou pra Nara já na escola, pensando que hoje é um dia meio especial pra ela. Mas a escola tá igual, nada diferente de ontem, mesmo sendo seu aniversário de 17 anos. Mas os dias de primavera são realmente quentes. E conversar com seus amigos é muito legal. E ela já está lá tirando foto com suas duas colegas, enquanto elas caminham sorrindo e conversando. Só que daí uma bola cai bem ao lado dela. E os garotos pedem a bola de volta. Dela olhando pra aquilo, ela se prepara pra chutar aquela bola e devolver para os garotos. Enquanto pensa que de hoje em diante, ela tem 17 anos. Só que daí, pra surpresa dela, ela é realmente muito ruim no futebol. E quando ela chuta a bola, o seu tênis começa a voar pelo céu. E os caras só observam aquilo. E quando eles percebem, o tênis dela cai bem na cabeça de um estudante. E quando ele olha pra trás, ele pergunta quem fez isso. E a Nara, bem nervosa, fala que foi mal. Ela não fez por querer. Dessa forma, aquele moleque pega o sapato dela e pergunta se isso é seu. E ela diz que sim. E aquele cara começa a encarar o sapato e dá meio que uma cheirada nele. E as garotas em volta percebem que aquele é o Nang-yeon. E ele é do primeiro ano. E elas acham ele muito bonito. E a Nara fica bem surpresa com ele. E ele chama ela pelo seu nome. E depois ele encara bem no pescoço dela aquelas 3 marcas. E assim ele se aproxima bem do pescoço dela e cheira a marca da raposa. E ela pergunta o que ele tá fazendo ali. E depois que ele cheira, ela fica bem nervosa, se perguntando por que ele tá fazendo aquilo. E depois de cheirar, ele leva a mão ao rosto, o que surpreende muito a Nara. E assim aquele moleque diz que é um cheiro que ele já sentiu em outro lugar, o que deixa a protagonista bem envergonhada. E ela pergunta se ela tá fedendo, mas ele só vai embora sem nem responder pra ela, o que deixa ela paralisada. E quando ele caminha, as outras garotas ficam só encarando ele. E depois já corre pra Nara, perguntando do que ele falou com ela, o que deixa ela bem nervosa, se perguntando se ele disse alguma coisa sobre ela tá cheirando mal. Mas ela mesma cheira ela e fala que não sente nada. E depois ela coloca o seu tênis e fica bem empurrada. E dessa maneira, uma contagem regressiva está contando que resta 4 horas para a morte dela. E aquele espírito maligno que a persegue só dá um sorrisinho, esperando pelo seu momento. E agora de volta à aula, ela fica encarando aquele moleque. E ela sabe que esse Nang-yeon é talentoso no esporte e também é muito bonito. E ele tem uma aura que esmaga qualquer um em volta, ao ponto de até as veteranas ficarem no pé dele. Enquanto elas acham que ele é tão bonito até quando está escrevendo. E ele parece ser um cara muito intelectual. E a Nara pensa que ele é realmente a pessoa mais popular do colégio. Mas de perto, esse Yeon é um pouco diferente, porque ele escreve coisas estranhas no seu caderno e do nada fala que gosta de salsichas, o que deixa ela pensando que ele com certeza é um cara bem estranho. E tem mais uma ou duas coisas estranhas sobre esse Yeon, onde ela sempre vê ele na árvore, falando que então o cardápio mudou, completamente sozinho, e dizendo que o almoço de hoje é broto de feijão temperado, e que isso é realmente triste. E se ela percebe que esse cara é completamente maluco, e definitivamente estava falando sozinho, e falar com ele mesmo é até demais. E assim na sala de aula o professor fala que a pessoa que chegou atrasada fica com a reciclagem, e o resto pode ir embora. E quem foi que chegou atrasada foi claro que é a Nara, e ela já vai carregando aquela sacola pra jogar no lixo. Só que daí, para sua surpresa, alguém chama pelo nome dela, e quando ela olha, é o Nang-yeon, e ela pergunta o que ele tá fazendo ali. Só que ele rapidamente diz o que é esse fedor vindo dela. E ela pergunta como assim fedor? E ela fica bem puta, perguntando o porquê dele continuar dizendo que ela tá fedendo. Mas ele rapidamente diz que esse é o cheiro de uma raposa, o que surpreende muito ela. E ele diz que essa marca no seu pescoço é a maldição da raposa. E assim que ele fala aquilo, a contagem de 5 segundos até a morte da Nara começa. E ela vai lembrando de quando sua mãe falou sobre essa maldição da raposa e outras superstições. E nesse momento ela é bem assustada, solta aquele saco e leva sua mão ao pescoço e pergunta do que ele tá falando. E diz que coisas assim não existem nesse mundo. Mas ele pega na mão dela e pergunta se ela realmente não sabe o que é, o que deixa ela bem assustada, falando que não sabe o que é isso. Só que daí, para a surpresa dos dois, aquele muro bem ao seu lado começa a se quebrar. E simplesmente, o caminhão do Isekai já chega para atropelar ela, o que deixa a Nara completamente assustada, encarando o motorista com um espírito maligno cegando a sua visão e sorrindo da cara dela. E daí, rapidamente, o Yeon pula para salvá-la, mas aquele caminhão já está prestes a bater nos dois. E depois que acontece aquele acidente, ela cai de noite e se pergunta o que é aquilo. Só que o Yeon rapidamente corre pra frente do caminhão e fica bem assustado. E esse garoto se levanta e vai olhar o que é. E quando ela se dá conta, quem está bem na frente dele é ela morta caída no chão. E ela fica bem surpresa se perguntando se ela realmente tá morta. Só que para surpresa dela, o Yeon simplesmente dá um tapão na sua cara, mandando ela se recompor e abrir os olhos agora. E esse Nara encara ele, completamente assustada, se perguntando o que diabos esse maluco tá fazendo. Só que quando ela se dá conta, logo atrás dela, aparece um espectro preto. E ela fica bem assustada, escutando aquilo falar que finalmente isso aconteceu. E ele esperou por muito tempo, por exatamente 17 anos inteiros. E a Nara é bem assustada se pergunta o que é aquilo. E esse é o espírito da raposa, fala que a descendente da caçadora finalmente fez 17 anos. E hoje ele vai levar a alma dessa garota com ele. E a Nara completamente chocada se pergunta como assim sua
alma. E aquele cara começa a fazer meio que um buraco negro, que vai puxando a alma da Linara, que tá sendo sugada pelo poder dele. E ela começa a gritar, sendo levada pra dentro daquele buraco negro. E ela começa a gritar por socorro. E daí, nesse momento, o Gion simplesmente dá um socão naquele espectro. E a raposa, surpresa, se pergunta o que tá acontecendo ali. E vendo a Linara cair, o Gion agarra ela. E ela fica bem surpresa com a atitude dele. E ela pergunta se ela não morreu, e como ele consegue ver ela. Mas o Gion diz que ele pode vê-la claramente. E se ele gira ela ao contrário, e ela pergunta o que ele está tentando fazer. Mas ele só pede pra ela não se mover. E simplesmente dá um pulo, segurando a Nara de cabeça pra baixo. E depois já vai jogando a Nara de cabeça pra dentro do corpo dela. E a Nara começa a gritar. E basicamente o espírito dela começa a voltar de novo para o seu corpo. E o Gion pergunta se ela conseguiu recuperar os seus sentidos. E ele chama pelo nome dela mais uma vez. Só que ela só fecha os olhos. E escuta de novo a voz daquele espírito, falando que é realmente uma pena. E por que eles tiveram que intervir. Mas da próxima vez, ele com certeza vai matá-la. E levar a sua alma com ele. E depois que ela escuta isso, ela acorda de novo e começa a gritar. Só que quando ela se dá conta, ela estava deitada numa cama. E ela pensa que nesse sonho tinha uma raposa e um caminhão. E ela se pergunta se tudo isso foi um sonho. E ela deve ter tido um pesadelo. Só que dela não entende onde é que ela tá. Porque esse não é o seu quarto. E ela fica olhando em volta e se perguntando de quem é esse quarto. Só que daí, pra surpresa dela, alguém bate na porta, perguntando se não o Gion está ali. E ela bem assustada se pergunta se ela tá no quarto do Gion. E alguém do outro lado da porta pergunta se ele trouxe o Curry e o que ele tá fazendo no seu quarto. E ela, muito nervosa, não sabe o que falar se alguém entrar ali. E ela basicamente se esconde dentro do guarda-roupas. E nesse momento aquela outra pessoa dá um chute na porta e já entra falando que se ele chamar, ele deve responder. E a Nara percebe que essa deve ser a mãe do Gion. E ela parece ser super assustadora. E aquela pessoa vai caminhando pelo quarto e perguntando se não tem ninguém ali. E a Nara fica só olhando pela brecha do armário, enquanto ela vê meio que um tigre. E ela fica bem surpresa, se perguntando o que diabos é aquilo. Enquanto aquele tigre diz que ela podia jurar que tinha ouvido alguém. E a Nara, completamente chocada, se pergunta se aquilo realmente é um tigre e como um tigre pode falar. Só que quando ela se dá conta, aquele tigre encara o armário. E depois que o tigre encara o armário, ele pensa que isso é bem estranho. E pelo visto o Gion não tá ali. E a Nara, encarando aquele tigre falante, se pergunta o que diabos está acontecendo ali. E se isso realmente é um sonho. Só que daí, para o susto dela, alguém abre a porta de uma vez. E ela começa a gritar com muito medo e se esconder bem no fundo do armário. Mas quem tá lá é o Gion, perguntando o que ela tá fazendo. E ela rapidamente manda ele tomar cuidado, porque tem um tigre por aí. E o Gion diz que isso não pode ser verdade. Mas ela diz que claramente viu com seus olhos. Só que daí, quando ela se dá conta, não era um tigre, mas sim um gatinho muito fofo só encarando ela. E ela fala que é aquilo. Esse é um tigre filhote. Mas tinha um bem maior antes, que até estava falando. Mas o Gion encara ela e diz que é só um gato. E pergunta se não é para o gatinho. E o gatinho, bem nervoso, só encara ele e começa a miar. E o Gion pergunta se ela não tá vendo aquilo. E assim ela percebe que então aquilo era só um gato. Só que de pra surpresa dela, a mãe do Gion entra no quarto e pergunta se essa é a namorada do seu filho. E é realmente uma surpresa, que o Gion trouxe uma namorada pra casa. E essa é a Nan-Oran, a mãe do Gion. E o garoto diz que eles são só amigos da mesma sala. E a Nara lá atrás percebe que então essa é a mãe dele. Sendo assim, ela realmente estava errada antes. Mas a mãe dele é simplesmente maravilhosa. E assim ela diz oi pra ela. Só que a mãe do Gion se aproxima e encara bem no seu pescoço. E fala que o Gion trouxe uma amiga interessante pra casa. E ela pergunta qual é o nome dela. E a protagonista diz que é Linara. Só que o garoto toma a frente e fala que a Nara tá ocupada. Então ela tem que ir pra casa agora. E a mãe dele pergunta se é verdade. E ele diz que sim. E ele pergunta pra Nara se não é. E a Nara, bem nervosa, fala que sim, ela tem que ir pra casa. Só que rapidamente a mãe dela diz que não. E começa a encarar a marca no pescoço da Nara. E fala que ela deveria jantar antes de ir. E não é educado deixar uma prestigiosa convidada ir embora sem jantar. E daí, para surpresa de ambos, dois caras entram em casa e falam que chegaram. E quando eles entram no quarto, aquele de terno pergunta por que eles estão no quarto de visitas. E o de cabelo branco pergunta quem é a visita. E o de óculos é o Nan Ji-han, de 27 anos. E o outro jovem é o Nan Han-du, de 18 anos. E assim a Nara encara os dois e percebe que aquele é o Han-du Sun-bai. E ela pergunta para o Gion se ele é irmão do Han-du. E ele fala que sim. E quando ela pensa que dizem que ele é um estudante do segundo ano do ensino médio, que é um aspirante a ator. E de longe ela não tinha percebido. Mas de perto, ele é realmente bem mais bonito. E então é assim que se parecem as celebridades. E assim a mãe deles diz que já que todos estão em casa, então eles irão jantar juntos com a Nara. E a Nara, bem nervosa, fala que sim. Enquanto a mãe dela vai levando ela pra cozinha. E o Gion lá atrás fica bem nervoso com essa situação. E agora, comendo todos juntos, a Nara percebe que tá um baita climão. E a mãe do Gion não para de encará-la. E o Han do Sun-bai não tá comendo. E só fica encarando a comida. E porque tem um gato comendo em cima da mesa com todo mundo. E o Gion não diz nenhuma palavra sequer. E enquanto ela come, ela só pensa em quer ir pra casa. E tá com saudade da sua mãe. Porque essa casa é realmente estranha. Só que daí ao seu lado, o irmão mais velho do Gion pergunta se o nome dela é Nara. E pede pra ela não ficar nervosa. E que ela deve se sentir confortável. E com medo de ficar satisfeita. E a Nara fala que sim, pensando que esse cara é realmente um anjo. E ele é muito gentil. Só que daí, pra surpresa dela, ela vê uma pena bem no seu ombro. E ela fala que tem uma pena na sua roupa. E esse cara pergunta aonde. E ela diz que é ali. E nesse momento ela vai lá puxar aquela pena pra limpar a roupa dele. Só que daí, para o choque de todos, o Gion manda ela não fazer aquilo. E quando ela se dá conta, assim que ela puxa aquela pena, uma asa sai das costas daquele cara. E ela, bem nervosa, se pergunta o que é aquilo. E nesse momento o irmão mais velho do Gion começa a gritar. E simplesmente acontece uma transformação. E aquele cara que realmente parecia um anjo deixa a Linara bem surpresa, percebendo que no fim esse cara tem asas. E ela começa a gritar, dizendo que ele é um anjo completo. Só que daí, para a surpresa dela, algo sai da nuca dele. E quando ela se dá conta, aquele cara não era um anjo, mas sim um galo. E ela pergunta se isso é uma galinha. E o galo põe o seu óculos de volta e fala que ele foi pego. E a Linara começa a gritar completamente chocada, se perguntando o que ela acabou de ver. E como esse cara se transformou em uma galinha.
E o Guion ao seu lado diz que isso é um completo desastre. E depois que ela vê aquele galo, ela pergunta para o Guion o que é aquilo. Enquanto o Guion pergunta se ela não sabe o que é. E ele diz que é uma galinha, mas ela é bem nervosa. Diz que não é isso que ela tá perguntando. Mas o Guion diz que isso são penas de galinha. E pergunta para o irmão dele porque ele se transformou enquanto comia. E as penas dele estão voando para todo lado. Mas o irmão dele diz que não fez isso de propósito. E foi ela que ativou a sua transformação. E ele pergunta como é que ela fez isso. O que deixa ela bem surpresa. E esse a mãe deles diz que é porque ela é um descendente de caçadores. O que surpreende todo mundo. E eles já encaram ela. E ela pergunta o que é isso. Isso é aquela tigresa filhote. Fala que então ela pode parar de fingir ser um gato agora. O que deixa a Nara muito surpresa. E simplesmente ela desfaz a sua transformação. E vira uma garotinha fofinha, dizendo que isso doeu. E a Nara fica mais uma vez totalmente perdida. Mas assim a sua mãe chama ela de Yuri. E fala que a sua cauda tá aparecendo. Enquanto a Yuri diz que ela achou que tinha sido perfeito. Mas a mãe dela fala que é por isso que ela diz pra eles comerem alho mais regularmente. E aquele Randu pergunta como é que eles podem comer isso mais regularmente. Pois nessa casa só tem panquecas de alho, peixe grelhado com alho, escapas de alho, alho picado, bolo de alho, 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 alho. E ele fala que tá cansado disso, ele quer comer outra coisa. E além do mais, o gosto é esquisito, o equilíbrio dos ingredientes e do tempero está uma bagunça. E toda a comida passa pela sua boca e não tem nenhum sabor. Isso é um ato de terrorismo contra suas papilas gustativas. Isso com certeza não é comida. E a Nara fica corada, percebendo que até falando de comida, ele ainda é muito bonito. E essa mãe dele o encara e pergunta se ele tá reclamando da comida. E só manda ele comer agora. Mas o Randu diz que não, e ela manda ele comer de novo. E ele diz que nem pensar. E ela começa a mandar uma hora assustadora e pergunta se ele não vai comer. E simplesmente ela cospe bem na testa dele. E o Randu, que tem toque, fica chocado com aquilo. E a Nara vendo aquela cena, fica completamente perplexa. E esse Randu diz que aquilo tá sujo. E começa a entrar em desespero. E depois que ele entra em desespero, ele se transforma em um animal, que é basicamente um porco gigante. E a Nara vendo aquela cena, ficou mais uma vez perplexa, percebendo que então, o seu lindo Randu era no fim um porco gigantesco, que tá devorando tudo que vê pela frente. E ela fica muito assustada, vendo aquela cena, pensando que o objeto de inveja de todos, o legal e bonito Randu, brilhante mesmo de longe, é na real um porco gigantesco. E não importa como ela olhe, ele é um porco perfeito. E esse Randu fala que isso é delicioso e pede mais. Só que quando ele se dá conta, ele comeu a comida de todo mundo. E a mãe dele pergunta se agora o gosto está bom. Mas ele fica bem nervoso e fala que não está. E ela continua tratando ele como um porco. Mas a Nara lá no canto pensa que no fim ele é um porco. E esse porco diz que ele não pode mais aguentar isso. E como ela pode cuspir na cara de alguém. E é por isso que eles foram descobertos. E esse galo diz que foi ela quem sugeriu que eles jantassem juntos com essa garota para começo de conversa. E a Yuri ao seu lado fala que a coisa mais esquisita é o Kong Won. Mas se ele disse para ela agir como um gato. E eles começam a falar um monte com ela. E ela, muito puta, manda todos eles ficarem quietos, dando um tapão na mesa com a sua força de tigre. O que surpreende todo mundo, quebrando aquela mesa ao meio. E a Nara, mais uma vez, percebe que ela não estava enganada sobre o que ela viu no quarto do Gilwon. Ela é um tigre de verdade. E depois que ela se transforma, ela fala que é ruim de se comportar assim na frente de uma convidada. E manda eles terem modos. E quando eles irão começar a agir como humanos. Só que nesse momento ele encara a Nara. E pra surpresa deles, a Nara simplesmente pegou o seu celular e tirou uma foto deles. E eles muito nervosos, manda ela apagar aquilo imediatamente. E ela muito nervosa pergunta se eles irão comê-la agora. E a mãe do Gil, bem surpresa, pergunta por que ela comeria ela. E parece que ocorreu um mal entendido ali. E ela pergunta se ela sabe sobre a lenda de Dangun. E a Nara diz que sim. Aquele Wanung desceu do céu e governou o mundo humano. E então vieram uma ursa e um tigre, dizendo que queriam se tornar humanos. E ele disse pra eles que se eles ficassem longe do sol, comendo alho, eles se tornariam humanos. Mas o tigre não resistiu e foi embora. E a ursa resistiu e se tornou humana. E se o galo fala que de fato, as pessoas conhecem só esta história. Mas a mãe do Guion diz que dentro daquela caverna tinham outros animais também. E ela quer que ela permita que eles se apresentem apropriadamente. Eles são descendentes das bestas que comeram a Artemisia sagrada e o alho dado pelos deuses. E depois fugiram das cavernas. E falharam em se tornarem humanos. Mas o Guion pergunta por que contar toda a história pra ela. E como eles vão lidar com essa situação. E falando isso para um colega de classe, é realmente estranho. E assim a Nara encara ele e pergunta se ele sequer é um humano. Ou então, ele é um animal. O que deixa todos sem reação. Mas depois o porco e a galinha ficam muito putos, perguntando o que ela acabou de dizer. E o irmão mais velho fala que isso é meio vergonhoso. E pelo visto, ela está tratando eles como animais. Mas o Randu vai bem ao lado dela e fala que é claro que eles são humanos. E se por acaso ela já viu um porco falando. E ela pensa que sim, exatamente por isso. Isso é muito estranho. E o galo vai do lado dela e fala que ela não deve julgar pelas aparências. Então ela fica encarando ele. E ele olha para ela. E dessa maneira ela diz que ele é uma galinha perfeita demais pra isso. E ele só manda ela calar o bico. Daí o garoto atrás dela fala que obviamente ele é um humano. E ela pergunta se é sério. Daí ele pergunta pra ela o que ela acha que ele é. E daí a sua mãe atrás dele fala que sendo bestas ou humanos. E seja ela uma estudante ordinária ou uma caçadora. É tudo questão de perspectiva. E o encontro de hoje é entre bestas e uma caçadora. Então isso pode ser visto como uma sina. Mas entre um humana e outro humano também pode ser visto como o destino. Já com o garoto e a garota se encarando. E depois a mãe dele desfaz sua transformação e pergunta pra ela o que ela acha que é. Mas depois ela encara novamente aquela marca no pescoço da Nara. E manda as raposas irem se danar. E ela pega um talismã e entrega pra ela. E a Nara pergunta o que é. E assim ela diz que tendo escapado da morte e retornado da maldição da raposa, seu amanhã será diferente do seu hoje. E ela deve colar isso na sua porta quando ela precisar. E esse padrão vai se conectar com eles. E ela fica bem em dúvidas perguntando como assim conectar. E daí aquela tigresa diz que está tarde e ela deve ir pra casa agora. E agora do lado de fora, ela se pergunta mais uma vez como assim conectar. Mas daí ela tem uma sensação estranha. E simplesmente
joga o amuleto embora. E começa a correr, falando que não quer estar envolvida com eles. E ela quer sair dali o mais rápido possível. Só que lá na janela da casa, aquele galo pergunta se eles podem realmente mandar aquela garota embora. Mas a mãe deles pede pra eles não se preocuparem, porque ela irá voltar. Mas ele diz que ela não vai. Só que ela fala mais uma vez que ela com certeza vai voltar. E depois de correr bastante, a tigresa termina o seu pensamento, falando que caso contrário, ela vai morrer nas mãos daquela raposa. E agora voltando pra casa, a Nara fala que foi por pouco. Só que sem ela perceber, aquele talismã a seguiu e já entrou escondido na sua mochila. E depois que ela chega em casa, ela fala que voltou. E já no seu quarto ela pensa que esse dia foi completamente maluco. Ela foi atropelada por um caminhão, quase teve sua alma roubada por uma raposa e depois voltou dos mortos. E até conheceu gente que pode se transformar em animais. E ela espera que tudo isso tenha sido um sonho quando ela acordar. Mas ela não consegue dormir de forma alguma. Mas em algum momento da madrugada, ela pegou no sono. E mais uma vez sua mãe abre a porta e pergunta se ela não vai pra escola. E depois que ela percebe, já são 8h30. E ela já começa a correr falando que tá atrasada. E ela no meio da correria, percebe que vai perder o ônibus. E pensa que sem café da manhã depois de dormir demais. Ela lavou rapidamente a sua cara como um gato e saiu correndo com o tênis dobrado. E essa é apenas uma manhã qualquer. E já agora no ponto de ônibus, ela percebe que conseguiu chegar no horário. Só que olhando pra cima daquele cara, ela encara um espírito estranho com uma enorme cabeça. E esse espírito pergunta o que ela está olhando. Só que a Nara disfarça, fingindo que não tá olhando pra aquele espírito. E ela se pergunta o que ela tá vendo em plena luz do dia. Isso e aquilo é o que chamam de fantasma. Só que de pra surpresa dela, ela encara aqueles cabelos escuros, com aquele fantasma diretamente encarando ela. E quando ela olha em volta, ela percebe que ninguém consegue ver aquilo. E depois que olha de novo, aquele espírito muito puto manda ela não olhar para o seu homem, ou senão ela vai arrancar os seus olhos. E na cabeça da Nara, ela só pensa que deve fingir que não viu nada. E ela começa a disfarçar, falando que correr deixou ela com sede. Só que a sua mão tá tremendo muito. E ela bebendo água quase gasgando. Aquele fantasma continua encarando ela. E esse aquele espírito manda ela tirar a tampa primeiro e beber depois, o que deixa a Nara bem nervosa. E nesse momento o ônibus chega. E aquele fantasma sendo carregado por aquele homem pergunta se ela não vai pegar o ônibus. Mas a Nara finge que não viu ela. E depois que o seu ônibus vai embora, ela pensa que essa é uma manhã onde tudo mudou. E ela lembra das palavras da mãe do Ji-won, que falou pra ela que tendo escapado da morte e retornado da maldição da raposa, o seu amanhã vai ser diferente do seu hoje. E nesse momento ela começa a gritar e correr em direção à sua escola, percebendo que ela consegue ver fantasmas agora. E depois que ela chega na escola, ela chegou mais uma vez atrasada. E ela fica olhando de um lado para o outro, pensando se não tem fantasma seguindo ela. E assim ela abre a porta da sala. E quando ela se dá conta, tem um fantasma bem na sua frente, perguntando quem é ela. E a Nara o encara. E depois olha em volta e percebe que tem vários fantasmas ao redor de várias pessoas. Um fantasma mais jovem, um fantasma velhinha e até um fantasminha de boné, com a sua amiga bem na sua frente, mandando ela sentar do seu lado. E nesse momento ela fecha a porta mais uma vez e percebe que o caminho todo que ela faz, e até a porta que ela abre todo dia, vira um mundo completamente diferente. E a sua vida diária de 17 anos foi completamente arruinada. E agora já no meio da aula, o professor fala se eles conseguem resolver aquele problema. Só que a Nara, muito nervosa, não entende por quê todos os fantasmas estão bem ao redor dela. E aquele fantasma velhote fala que isso é patético, como estudante do ensino médio não consegue nem fatorar. E ele começa a dar resposta pra ela. E a Nara, tremendo de medo, coloca uma resposta errada. E aquele fantasma começa a chorar, falando que o futuro de Jo-seon é totalmente sombrio. E aquela fantasminha ao seu lado fala que essa garota não vai chegar nem na faculdade. E o velhote de boné diz que ele morreu construindo essa escola. E qual é o ponto de morrer por uma escola que as crianças não estão estudando? E aquele fantasminha vovó pede pra ela comer depois de estudar. E ela não pode pular as refeições, senão o seu cérebro vai mofar. E a Nara, muito nervosa, se pergunta o que tá acontecendo com ela. Só que nesse momento aparecem outros fantasmas das outras salas e vão caminhando em direção a ela. E um deles fala que mais uma vez ela fatorou errado. E ela não é tão inteligente quanto parece. E eles começam a se aglomerar bem em cima dela, o que deixa ela mais uma vez muito nervosa, pensando que o número de fantasmas aumentou. Mas aquela garota fantasma se pergunta qual o motivo pra ela tremer tanto. E talvez ela consiga vê-los, encarando bem no rosto da Nara. E ela manda os outros olharem. Ela parece realmente suspeita. E assim a Nara pensa que eles irão notá-la logo logo. Só que daí, pra surpresa de todos, aquele garoto se levanta. E até o professor não entende o que tá fazendo ali. E assim ele vai em direção a Nara. E o professor pergunta o que o Gi-won tá fazendo. Só que ele permanece calado e vai em direção a ela. E encarando ela muito nervosa, ele encara os fantasmas em volta dela. E ela pergunta o que o Gi-won tá fazendo ali. E depois de vê-la chorando, ele encara os fantasmas bem puto. E aqueles carinhas ficam bem nervosos. Mas aquela fantasma mulher dá uma coradinha de leve. E assim o Gi-won carrega um pouco de poder na sua mão e afasta todos os fantasmas, deixando a Nara livre de todos aqueles seres. Enquanto eles pedem pra ele não empurrar eles, mas ele continua fazendo isso. E ele leva eles até a porta. E todo mundo na sala não entende o que esse maluco acabou de fazer. E assim ele encara ela. E ela realmente ficou surpresa com o poder que ele acabou de demonstrar. E agora no intervalo, ela vai em direção ao Gi-won, que tá encarando aquele fantasma velhinha, dizendo pra eles comerem e depois estudarem. E ela se esconde bem atrás do Gi-won. E ele dá uma bufada e fala que hoje o lanche é bulgogi e kakidurgi e pede pra ela não se preocupar. E assim a velha pergunta se é isso mesmo. E é realmente um alívio. E assim o Gi-won explica que ela é a senhorita da merenda. E ela continua enchendo o saco dele pra comer todo dia. E aquele carinha ali é o Sr. Kim. E ele é um pedreiro que morreu no canteiro de obras dessa escola. E o Sr. Park se tornou um espírito guardião nessa escola, pois ele adorava ver os alunos estudando. E assim ele diz que tem um outro mundo além do que você vê. E esse Nara encara aquele fantasma velhinha e fala que pelo menos eles parecem legais. E o Sr. Gi-won diz que fantasmas são pessoas. Algumas são boas, outras são ruins. E tem fantasmas bem ruins nesse mundo, como aquela raposa medonha. E esse Nara pergunta se ele se refere àquela que está tentando pegar a sua alma. E o Sr. Gi-won mais uma vez se aproxima do pescoço dela. E ela pergunta o que ele tá fazendo. Dessa maneira ele diz que ele não sabe o motivo pela raposa estar atrás dele, mas ela ainda não está segura. E ele pode dizer isso pelo cheiro. E ela muito nervosa pergunta se não acabou. Mas
Mas o Gion pergunta se ela ainda tem um talismã que ela conseguiu ontem. E ele diz que ele ficou surpreso que sua mãe tem dado pra ela tão facilmente assim. E a Nara pergunta se aquilo era valioso, enquanto pensa que ela simplesmente jogou fora naquele dia. Mas ela mente dizendo que está em casa. E o Gion fala que se ela quiser viver, ela deve colar aquilo na porta. E a Nara pensa que isso é muito ruim. Se ela disser pra ele que jogou fora, a mãe dele vai ficar muito furiosa. E depois daquele dia de aula, ela voltou pra casa sã e salva. E ela fala que o cheiro da comida da sua mãe está realmente bom. E a sua mãe fala que é ensopado, e manda ela tomar banho e depois ir comer. E agora já de noite, no meio da rua, tem um fantasma sentado perto do lixo. E aquele fantasminha bem triste vai queimando em direção às casas. E ele começa a sentir um cheiro muito delicioso. E a casa que ele entrou foi a casa da Nara. E aquele fantasma vai em direção ao banheiro onde a Nara tá se lavando. E ele fala que aquilo é delicioso. E o cheiro é realmente bom. E agora aquele monstro encarando ela, ele sente uma aura ao redor da Nara. E a Nara lavando seu rosto. Fala pro seu tio que está no banheiro e ele não pode entrar assim. E ele começa a empurrar o tio dela, entre aspas. Só que mal ela sabe que quem ela empurrou foi aquele espectro que estava atrás dela. E esse de volta à cozinha. A mãe dela diz que está esquecendo o básico. E fala pra Nara ficar de olho no forno, porque ela esqueceu de comprar o tofu. E assim que ela sai de casa, aquele espectro se pergunta o que diabo seria um forno. E assim ele fica cheirando a panela em cima do fogão. E depois que a Nara abre a porta, ela vai em direção ao quarto do seu tio. E manda ele bater na porta antes de entrar assim. Só que daí, pra surpresa dele, ele vê no show de um idol, tira os cabos do computador pra ela não ver o que ele tava assistindo. E a Nara encara ele e fica com vergonha alheia. E depois ela só sai do quarto, zoando com a cara dele. Mas o tio dela manda ela bater antes de entrar. E assim ela vai em direção ao seu quarto, falando que ele mereceu. E enquanto ela ri da cara dele, ela pergunta quem ele pensa que é pra dizer algo pra ela. Só que pra sua surpresa, aquele espectro gigantesco está subindo junto com ela. E ela é bem assustada, não entende o que diabos é aquilo. E ela percebe que é diferente de alguma forma. Esse espectro com certeza não é do bem. E assim ela já começa a correr e vai em direção ao seu quarto. E depois que tranca a porta, ela se pergunta o que é aquela coisa. E ela lembra que o Ji-won explicou pra ela que existem fantasmas bons e ruins. E assim ela bem nervosa percebe que esse é um dos ruins. E assim aquele espectro começa a bater na porta. E ela fica completamente apavorada. E depois que ela começa a gritar, aquele espectro simplesmente passa pela porta, o que deixa ela muito assustada. E aquele monstro diz que o cheiro é delicioso, o cheiro da alma dela. Só que daí, pra sua surpresa, aquele colar que ela tava usando tá meio que segurando aquele monstro. E ela fica muito feliz, pensando que o colar de voodoo funcionou. Só que aquele espectro fica se batendo, tentando pegá-la. E daí ela pega aqueles halteres, e manda o demônio ir embora, fazendo uma cruz com ele. Só que para sua surpresa, cada um deles pesa 10 quilos. E ela não consegue levantar. E dessa maneira, aquele monstro agarra ela, só que ela consegue segurar pela bolsa. E ele já vai abrindo sua boca para engolir a alma da Nara. E ela começa a gritar pelo seu tio pedindo socorro. Mas o que ela já sabia é que ele tava assistindo um showzinho de idol. E nem escuta ela gritando por ele. E daí quando ela se dá conta, aquele espectro começa a arrancar a sua alma. E ela percebe que o seu corpo tá morrendo. E depois que a alma dela tá saindo do corpo, aquele espectro diz que quer comer essa alma fresca. E Nara, com muita raiva, pergunta por que ele quer comer algo, como ela. E depois de forçar bastante, ela consegue se soltar. E já cai de frente pra sua mochila, percebendo que dentro dela tem algo brilhando. E ela já pega a mochila e acerta bem na cara daquele espectro, deixando todos os seus itens escolares voarem pelo quarto. E inclusive aquele talismã que seguiu ela o caminho todo. E ela percebe que sim, é aquele talismã. Mas ela tinha certeza que tinha jogado fora. E ela se pergunta por que ela tá com isso. E assim ela lembra mais uma vez da mãe do Gi-won, falando pra ela colocar aquilo na porta, para se conectar com eles. E assim ela olha em direção à porta. Mas aquele espectro toma a frente e tem uma passagem dela. E ela pensa que por causa dele, ela não consegue chegar na porta. E ela começa a jogar várias coisas naquele carinha, o que deixa ele muito puto. E ele já começa a avançar pra cima dela. E pressionando ela contra a parede, ele começa mais uma vez a arrancar a sua alma. Só que dela percebe que tem uma porta bem ao seu lado, que é a porta do seu guarda-roupas. E no momento que aquele monstro ia comer a sua alma, ela começa a chorar e coloca aquele talismã bem em frente à sua porta. E daí, para a surpresa dos dois, nada acontece. E mais uma vez os dois começam a gritar, um dizendo que vai comê-la e a outra pedindo socorro. Só que nesse momento, aquela porta começa a brilhar. E basicamente, a conexão foi completa. E no meio daquele brilho, as roupas da Nara começam a voar. E uma mão aparece no meio delas, já agarrando aquele espectro. E a Nara, bem surpresa, percebe que aquele é o Ji-won, que veio rapidamente para ajudá-la, através da porta do seu guarda-roupas. E dessa maneira ela chama o nome dele. E aquele espectro vem na mão do Gi-won, bem no seu rosto, fica bem surpreso, enquanto a Nara grita pra ele salvá-la. E dessa maneira o Gi-won ativou energia na sua mão e já corta o braço daquele monstro, deixando a Nara completamente chocada. E aquele espectro fica sem entender também, porque as suas mãos foram cortadas. Só que rapidamente, ele regenera os seus braços e já parte pra dar um soco nos dois. Só que eles se abaixam. E assim o Gi-won pergunta pra Nara se ela fez o dever de casa de coreano, o que deixa a Nara bem surpresa. E assim ele pergunta pra ela se ela consegue ajudá-lo. Só que ela, muito assustada, fala que tem algo atrás dele. E nesse momento ele carrega mais uma vez um poder no seu punho e já dá um soco naquele monstro, fazendo ele cair no chão, totalmente derrotado. E assim o Gi-won vai e pisa bem no estômago dele, fazendo o chão todo tremer. E a Nara, bem surpresa com aquela situação, percebe que o monstro ainda não foi derrotado, já avançando pra cima dele mais uma vez. E o Gi-won, vendo que ele é persistente, carrega mais poder no seu punho ainda e soca bem na cara dele, destruindo seu corpo em vários pedaços, o que deixa a Nara de boca aberta. E aquele monstro começa a sofrer de dor, e as almas dentro dele começam a ir embora. E a Nara, bem assustada, pergunta para o Gi-won o que é aquilo. E ele diz que essas são as almas devoradas por ele. E as almas indo embora falam que finalmente estão libertas. E assim o Gi-won diz que quando um fantasma maligno, ele se torna um Eonk. E essa garota percebe que no fim isso é um Eonk. E dessa maneira, o Gi-won fala que ele vai pra dentro, já abrindo aquela cápsula que puxa aquele monstro pra dentro. E depois ele tranca ele e fecha aquela cápsula. E finalmente aquele monstro foi embora. E a Nara pergunta se agora acabou de verdade. E o Gi-won diz que sim. Eles pegaram mais um Eonk e não tem mais aquela presença estranha por aí. Então sendo assim ele vai ir embora. Mas a Nara diz que a porta é pra lá. Só que ele só entrou no armário dela e simplesmente some. E a Nara encara o armário e percebe que não tem nada lá.
lá. E ela chama pelo seu nome. E depois que ela coloca a cabeça pra dentro, ela percebe que ela conseguiu passar de um quarto para o outro. E depois ela volta pro seu quarto e percebe que tá no seu quarto de volta, completamente bagunçado, um quarto de garota. E colocando a cabeça, ela vê o Dion perguntando o que ela tá fazendo. E assim ela passa pelo quarto e pergunta o que diabos aconteceu. E se esse é o quarto dele. E assim ele diz que é por causa do talismã de toca de coelho. E ele conecta uma porta à outra. E assim Nara pergunta o que ele quer dizer com conectar eles. E daí, para surpresa dos dois, a mãe do Dion tá bem na porta. E pergunta como é que ela foi. E se ela gostou de caçar um Yonki. E a Nara, completamente chocada, começa a chorar. E fala que foi completamente assustador. E ela pergunta por que isso tá acontecendo com ela. E seu filho dela diz que pegou pra ela. E a sua mãe fala que, como esperado, o Yonki foi atraído pela Nara. E a Nara, chorando, pergunta por que ela. E a tigresa diz que é porque ela é uma presa deliciosa. E o Yonki é guiado pela fome e devora tudo o que encontra. E a alma dela, que a raposa não conseguiu comer, aparece como um feixe de luz para os Yonks vagando na escuridão. E ela é um ser que é permitido ser devorado. E a marca no seu pescoço significa isso. E todo santo dia, de agora em diante, o Yonki que sentir o cheiro da maldição virá devorá-la. E uma vez que a raposa recupera sua força, ela logo vai vir procurá-la também. E se Nara, bem preocupada, se pergunta se realmente essas coisas virão atrás dela novamente. E se ela, completamente assustada, pergunta o que ela deveria fazer. E assim a tigresa rapidamente diz que ela vai morrer logo, com toda certeza. E é realmente uma pena. E a Nara, tremendo de medo, pensa que nem sequer ela vai ir pra faculdade. E nem ao menos namorar uma vez. E ela vai morrer logo depois de fazer 17 anos. E ela, bem assustada, a tigresa diz pra ela não se preocupar, porque a partir de hoje, o Guion vai protegê-la. E assim o Guion permanece sem reação. Só que quando ele se dá conta do que sua mãe acabou de falar, ele pergunta como assim ele. E a mãe dele fala que sim, é ele mesmo. Ele, muito nervoso, pergunta por que ele. E ela diz que é porque o talismã se conectou com a sua porta. E assim o Guion fala que isso é um grande problema. Dessa maneira sua mãe o encara e pergunta se ele não gostou, emanando a sua aura de tigresa pra cima dos dois. E o Dion, bem nervoso, deixa Nara bem surpresa, pensando que agora que ela tá pensando nisso, o Dion protegeu ela daquela vez contra a raposa. E hoje ele caçou o Yonki. E o Dion protegendo é igual a ela vai viver. E essas contas foram feitas diretamente na sua cabeça. E ela se curva e agradece. Mas a mãe dele diz que nada do mundo é de graça. E ela deve saber disso. E Nara pergunta se ela não vai pedir a sua alma em troca de salvar a sua vida. Mas a tigresa pergunta o que ela iria fazer com a sua alma. E em troca de proteger a sua vida, ela deve entregar pra ela a relíquia de Dangun. E a Nara, bem surpresa, pergunta o que é isso. E a mãe do Guion diz que a avó dela foi uma famosa caçadora de raposas. E isso graças ao anel usado por Dangun. E ela deve entregar essa relíquia de Dangun para ela em troca de proteção. Mas a Nara diz que a sua avó morreu há muito tempo e ela não sabe nada sobre esse anel. Mas a tigresa, por outro lado, diz que a relíquia de Dangun reconhece o seu dono, encarando o poder oculto na Nara. E a mãe dele diz que ela logo vai voltar para sua mão, pois ela é esse tipo de objeto. E a tigresa pergunta se elas têm um acordo. E a Nara pensa que não tem por que ela recusar. Afinal, ela não quer morrer. E depois que ela volta pra casa, ela se pergunta que tipo de pessoa foi a sua avó. E agora que ela pensa sobre isso, a sua mãe odiava falar sobre ela. E sempre que ela perguntava, a sua mãe dizia que ela ficava fora de casa por 6 meses inteiros. E não parece ser uma boa pessoa. Mas agora que ela pensa nisso, parece que ela passava 6 meses inteiros caçando raposas. Pois ela é uma caçadora, afinal. Só que ela não faz ideia de onde está a relíquia da sua avó. E depois de pensar bastante, ela só decide dormir. Só que enquanto ela vai tirando a roupa, ela percebe aquela brechinha lá naquele armário. E ela fica bem envergonhada, pensando que isso tá incomodando muito ela. E depois que ela se troca, o Guion dentro do armário pergunta se ela tá ali. E ele pergunta se ela pode deixar ele ver seu dever de casa de coreano. E assim, basicamente, ele entra no quarto dela, pega seu caderno e vai embora. Mas ela começa a gritar, falando pra ele não invadir assim. E depois que ele faz isso, ela fala que sério, isso tá incomodando muito ela. E agora no escritório da tigresa, ainda está lá guardado aquele Yonki no frasco. E nesse instante, uma ventania entra na casa dela. E quando ela encara, ela percebe um cara segurando aquela cápsula. E ela fala que então é o Pong Baek. E ela pergunta se ele realmente tem que trepar a janela. Mas aquele cara diz que ela soa como humana com esse tipo de lógica, pois no fim ela é só uma besta. E a tigresa diz que é isso que os humanos chamam de modos. Dessa maneira esse homem misterioso fala que se ela realmente quer virar uma humana, então ela deve pôr mais esforços em purificar o mundo. E dessa vez foi apenas um. E ele diz que o tempo tá acabando. E antes que o Dangun descenda, se ela não acumular boas ações o suficiente, então pelo resto das suas vidas, eles serão incapazes de virarem humanos. E vão viver de novo como bestas. E depois a cena vai diretamente para aquele garoto, tocando sua guitarra. E aquele barulho invade diretamente o quarto da Nara. E ela se pergunta o que é aquilo. Só que ela fica bem puta, percebendo que aquele cara tá tocando guitarra de madrugada. E depois fica com muita raiva. Ela só entra no quarto dele e pergunta se ele é maluco. E porque ele vai tocar a essa hora. Só que assim que ela entra no quarto, ele tava fazendo a sua dancinha da vitória. E ela encara ele naquela posição. E rapidamente dá uma risadinha. E depois já volta pro seu quarto. E ele começa a gritar, perguntando se deu permissão pra ela entrar. Mas ela só diz que ele não pode falar nada, porque ele faz exatamente a mesma coisa. E ela diz que vai dormir agora. E manda ele tomar cuidado com o som, chamando ele de estrela pop. Mas ele é bem irritado, só diz que é rock. E agora de madrugada, ela pergunta se o Guion está acordado. E antes de dormir, ela agradece ele por hoje. E deseja que ele durma bem. Enquanto lá do outro lado, ele não responde ela e só vai dormir. Enquanto pensa que no armário tem a Nara. E também tem o Guion. E depois daquele dia, os dois basicamente estão indo pra escola juntos. E as garotas percebem isso e ficam bem surpresas. E elas perguntam por quê a Nara e o Guion estão indo pra escola juntos. E se eles estão namorando ou algo assim. Só que daquele espírito pergunta como assim. E ela bem irritada, pergunta o que diabos que a garota tá fazendo com o seu homem. E agora no outro dia, a Nara saindo de casa pensa que logo de manhã cedo, assim que ela sai de casa, o Guion sempre está lá esperando por ela. E ela bem animada pergunta se ele estava esperando por ela. Mas ele muito rabugento diz pra eles irem agora. E ela caminhando junto com ele, fica bem nervosa. Agora dentro da sala de aula, as suas amigas perguntam qual tipo de relacionamento que eles dois têm. E porque eles estão vindo pra escola juntos, já fazem 3 dias. E a Nara pensa que ela não pode dizer
ser porque é. Que no caso seria pra não ser devorada por um Yonk. Mas ela só manda elas não ligarem para o que os outros dizem. E então sua amiga pergunta que tipo de relação eles têm. Mas ela bem nervosa diz que já falou uma vez, não é nada. Só que as duas muito animadas falam que ela é uma mentirosa. Mas Nara afirma que isso é verdade. Só que logo atrás dela, aquele espírito diz que ela é uma mentirosa. E começa a chamá-la de mentirosa, mentirosa, mentirosa. E gritar muito alto dizendo que ela só conta mentiras. O que deixa Nara bem desanimada. E ela fala que realmente tá muito cansada disso. E agora aquele espírito só vai embora caminhando pela escola. Enquanto o Guion encara ela, e ela passa pelo Guion bem irritada. E enquanto ela encara ele, ela só vai cantando uma canção triste. E ele fica bem perdido se perguntando do que ela tá falando. Mas ela diz que foi ele quem piorou. E agora lá no sótão do colégio, ela tá realmente muito triste. Falando que a Linara é uma garota perversa e é realmente irritante. Só que para surpresa dela, algo bem ao seu lado pergunta se então ele deveria ajudá-la. E ela bem curiosa pergunta quem é. E assim das sombras, dois olhos aparecem, falando que ele vai ajudá-la. E aquele espírito pergunta como assim ajudar. E assim aquela sombra diz que ele vai matar aquela garota pra ela. E assim o fantasma pergunta como ele vai matá-la. Mas a sombra diz que é fácil. Ele vai matá-la desse jeito, já devorando aquela fantasma por inteira. E depois que ele devora ela, ele diz que aquilo não é o suficiente. E falta mais alguns. Ele vai caminhando pela escola, atrás de todos os fantasmas, pensando que ele precisa comer mais. E assim lá de longe, ele já encara a tia da cantina e já vai em direção a ela. E rapidamente se transforma naquele fantasma de antes. E chegando bem ao seu lado, aquela tia da cantina pergunta se ela veio comer alguma coisa. E aquele monstro diz que agradece pela comida, abrindo um tremendo balcão e engolindo aquela senhorinha. E depois das suas aulas e do intervalo, a Nara percebe que realmente está estranho. E a escola tá muito quieta. E depois que eles vão embora, ela pergunta para o Guion se ele não viu nenhum fantasma hoje. E ele só diz que talvez eles tenham se reunido para ver algo interessante. E eles devem ir pra casa agora porque ele tá muito cansado. Mas a Nara fala pra ele que até mesmo a tia da cantina tinha sumido. E ela apontando pra árvore, ele encara ela preocupado. E assim ele basicamente pega uma caneta e desenha um círculo em volta dele. E ele coloca ela bem no centro do círculo. E ele fala pra ela que se ela estiver lá dentro, o Yonk não vai conseguir vê-la. E ele manda ela não sair dali, porque ele vai checar o que tá acontecendo. E ela, sem entender muito bem, pergunta o que tá rolando. Só que ela só vê ele voltando pra escola. E depois que ele entra, ele percebe que aquilo tá muito vazio e realmente silencioso. E ele vai caminhando pelas salas e vai em direção ao banheiro. E chegando lá, ele sente algo estranho. E fala que mesmo que ele se esconda, ele consegue ver. Já abrindo a porta de uma vez e vendo todos os fantasmas, morrendo de medo, tremendo. E ele pergunta pra eles o que eles estão fazendo ali. Mas os fantasmas só pedem pra ele calar a boca. E ele manda eles tomarem cuidado. E o Guion pergunta como assim o Yonk. Mas eles tremendo de medo, falam que sim. Só que pra surpresa de todos, aquele Yonk misterioso quebra o teto rapidamente e engole todos aqueles fantasmas, que começam a gritar pedindo pra serem salvos. E o Guion já percebe que tem algo estranho, com aquela boca se formando bem na sua frente. E quando a raposa se forma, ele pergunta onde está a Linara, porque hoje ele com certeza vai levá-la. E agora de volta pra nossa garota, elas perguntam pra onde aquele cara foi, e porque ele disse pra esperar ali. E ela manda mensagem pra ele, dizendo que tá com medo e manda ele vir logo. E depois ela começa a ligar pra ele várias e várias vezes. E ele só vai encarando aquela raposa, que se forma totalmente, e fala que a presença da garota sumiu de repente. E ele podia jurar que ele estava por perto agora há pouco. E ele pergunta o que aconteceu para o Guion. E se o Guion encara que o Sr. Kim e o Sr. Park e a tia da merenda foram engolidos por ele. E ele começa a encarar aquela raposa muito puto. E esse raposo encara e fala que foi ele quem o atrapalhou a sua vingança naquele dia. E ele não liga para os outros humanos. E se ele quiser viver, ele deve dizer onde está aquela garota. Só que rapidamente, o Guion dá um socão na cara dele, jogando ele pra longe. E aquela raposa cai de cara no chão. E o Guion, com muita raiva, fala que deveria ter acabado com ele naquele dia. Só que para sua surpresa, aquele Sr. Park fala que isso dói. E realmente dói muito. E pra surpresa do Guion, ele pergunta o que o Sr. Park tá fazendo ali. Só que o que ele não esperava era que a raposa ia enganá-lo com a voz do Sr. Park. E já dá um golpe nele, lançando ele contra a porta. E ele encara aquela raposa, percebendo que ela o enganou. E a raposa coloca o Sr. Park de volta no seu corpo. E ele fala que comeu tão rápido que não deu tempo de digerir nada. E assim o Guion diz que então é assim. E já avança pra dar outro soco naquele cara, acertando bem no seu estômago. E o Guion, com muita raiva, grita pra ele morrer, dando um soco bem no seu pescoço. E depois mais um no seu estômago de novo. E ele começa a espancar aquela raposa. E dessa maneira a raposa cospe o Sr. Park pra fora, o que surpreende muito o Guion. E dessa maneira o Sr. Park se levanta e fala que o Guion fez muito bem. E depois ele simplesmente foge. Daí a raposa diz que não tem problemas. Fantasmas velhos não tem mesmo um bom gosto. E se o Guion pensa que com base, e se o Guion pensa que o tanto de armas que ele consumiu já deve ter enlouquecido e virado um Yonk. E essa raposa não é um fantasma maligno qualquer. E já com a raposa cercando, ela fala que agora que ele se sente refrescado, ele pode brincar a sério. E esse nosso garoto diz que ele pode vir pra cima, porque ele vai bater nele até ele cuspir tudo pra fora. Só que daí, pra sua surpresa, um Mictório bem no seu lado vira um monstro já para atacá-lo. E eles perguntam que diabos é aquilo e se isso é ilusão. Mas a raposa diz que ele é realmente bom em desviar. E o Guion pergunta se isso é magia de transformação das raposas. Daí a raposa diz que ele deve tomar cuidado aonde pisa. E pra surpresa do Guion, até o chão tá engolindo ele. Só que assim ele dá um pulo e consegue desviar. E percebe que logo acima dele, as lâmpadas também estão tentando engoli-lo. E já dá um chute bloqueando. E depois vem mais e mais golpes pra cima dele. E ele muito puto engana toda aquela cena. E começa a desviar deles. E dá um chute bem no queixo daquela raposa. E depois arma um soco e dá bem na sua cara, jogando ela contra o chão. E depois com outro soco, ele já vai pra finalizá-lo. Mas aquela raposa rapidamente, com um golpe, corta o seu braço ao meio. E vendo todo aquele sangue, o Guion fica bem preocupado. E nesse momento a cena volta de novo para a Linara, com ela se perguntando por que ele não respondeu até agora. E ela tá realmente ficando preocupada com ele. E ela fica encarando o colégio, perguntando onde está o Guion. Só que o que ela não sabe é que o Guion acabou de perder um braço. E aquela raposa rindo, tava mirando no seu fígado. E uma pena que tem dado errado. Só que ela percebe algo estranho. E o Guion, com muita raiva, começa a mostrar suas presas. E essa raposa diz que ele é um completo maldito. E no fim, ele não é um humano, com seu braço restaurado, mas agora sendo a de um lobo.
E esse Yu-Gi-Oh com o braço de lobo encarando aquela raposa. A raposa diz, porque uma criatura como ele está protegendo os humanos. E porque está se metendo na sua vingança. Mas o Yu-Gi-Oh encara bem puto. E a raposa pergunta, se será que ele está tentando ganhar pontos com os humanos. E uma besta como ele, não importa o quanto ele mostra afeição aos humanos. Não importa o quanto ele tente se dedicar. Assim que os humanos veem as suas verdadeiras naturezas, a reação deles são sempre iguais. Aversão e medo. E a raposa pergunta pra ele, o que ele acha que os humanos fariam se o vissem assim agora? E ele acha que ele sabe a resposta. Ainda assim, ele balança o rabo feito um cachorro, buscando a afeição deles. E ele diz que eles têm presas por um motivo. Mas o Gion diz que isso não é da conta dele. E que ele, para falar dessa forma com ele, ele não conseguiria viver sem devorar humanos. E ele não é como ele. Já remodelando seu braço e voltando ao normal. E ele fala que ele pode vir, porque ele vai cair na porrada com ele agora. E aquela raposa chama ele de besta e já parte para comê-lo. Carrega o poder no seu punho e já parte para socá-lo. Com os dois indo pra cima um do outro. E chocando os dois poderes. E essa luz irradia todo o banheiro. O que surpreende muito a Inara, perguntando o que o Gion tá fazendo ali. Mas ela lembra que ele falou pra ela não sair daquele círculo. E ela começa a mandar mensagem pra ele de novo, falando que tá preocupada. Só que daí, pra surpresa dela, alguém atropela de bicicleta e ela sai do círculo. E ela fala que isso machucou. Mas aquele cara pede desculpas. E quando a Inara olha, o Randu pergunta se então é ela. E pergunta o que ela tá fazendo ali. E ela chama ele de Randu. Só que ele olha pra baixo e percebe que no fim, ele acabou de apagar o seu círculo. E ele, brilhando, pergunta o que foi. E ela chama o Randu de porco. E ele pergunta pra ela o que ela acabou de dizer. Só que daí, nesse momento, a sua marca começa a brilhar. E a marca da raposa já vai em direção àquela raposa lutando contra o Gion. E essa raposa diz que ela acabou de encontrá-la. E já vai passando pela parede para buscar a Nara. O que deixa o Gion bem surpreso. E vendo a raposa saindo do banheiro, o Randu pergunta o que é aquilo. E a Nara fica bem surpresa. E agora encarando os dois, a Nara percebe que então essa é aquela raposa. E a raposa sorrindo pra ela, diz que então ela estava ali. E a Nara com muito medo, percebe que essa é a mesma raposa de antes. Já que a raposa grita com ela, mandando ela morrer. E a Nara coloca a mão pra se proteger. Só que o que a raposa não esperava era que alguém ia tomar a frente. E esse alguém é o porco do Randu, brilhando imensamente. E aquela raposa pergunta o que ele tá fazendo ali. Essa barreira que ele não consegue passar. E se o Randu diz que isso é um nojo, e ele realmente é muito nojento. E colocando a mão na sua frente, uma luz brilhante, joga a raposa pra trás. E depois que a raposa recua, o Randu diz que essa feiura não pode atravessar a sua beleza, jogando seu charme pra cima de todos, pensando que ele é inalcançável. E ele possui a aura da beleza. Já com os dois encarando ele, completamente chocados. E a Nara, coradinha, se pergunta como é que ele consegue ser tão bonito assim, mesmo sendo um porco. E se a raposa pergunta o que esse cara tá fazendo, e o Randu o encara. E quando ele se dá conta, tem algo nojento na sua mão. E ele pergunta como é que ele ousa contaminar ele com a sua gosma. Só que daí, para sua surpresa, a mão dele virou a de um porco. E aquela raposa pergunta se isso são patas de porco. E o Randu esconde dizendo que não. Assim, rapidamente, o Gion volta para a entrada e manda o Randu proteger a Nara. E aquela raposa diz que ele pode lutar o quanto quiser. A vida dessa garota já está com ele. Só que quando ele se dá conta, a Nara subiu da bicicleta e tá fugindo com o Randu em alta e tremenda velocidade. E a Nara pergunta se eles realmente podem deixar o Gion pra trás. E o Randu pergunta pra ela quando foi que ela subiu ali. E se ele for lutar com aquela raposa asquerosa, ele vai se transformar em um porco. E ele não pode deixar isso acontecer. E correndo atrás deles, a raposa manda eles pararem de fugir. Enquanto o Randu, desesperado, só aumenta a velocidade, mandando ela sair de perto dele. E a Nara, desesperada, manda o Randu ir mais rápido e mais rápido. Mas aquele cara diz que isso é culpa dela. E ele começa a passar entre as pessoas, o que deixa a Nara bem assustada. E nesse momento ela quase cai da bicicleta. E quase indo de cara no chão, o Randu pega pela gravata dela e manda ela segurar firme bem na sua barriga. Só que para surpresa de ambos, aquela raposa passa por uma parede e já avança para atacá-lo, abrindo sua boca para engolir os dois. Só que quando ela tava engolindo eles, o Gion aparece e dá um grande chute naquela raposa, jogando ela pro lado, o que faz ela babar muito em cima dos dois. E quando o Randu percebe que tá completamente coberto de baba, ele percebe que vai se dar mal. E a sua barriga e sua roupa começam a estourar. E ele começa a gritar, dizendo que não pode se transformar ali. E esse nossa garota diz que ele ficou gordo de repente. E o que tá acontecendo ali? E o Randu fala que isso não pode estar acontecendo, enquanto vê aquela raposa tentando engolir os dois novamente. Mas o Randu aumenta a velocidade. E quando a Nara se dá conta, ele tá balançando um rabinho de porco bem na sua frente. E ele só grita para os outros saírem da frente. E quando eles percebem, ele passa bem diante deles. E quase batendo um carrinho de bebê, a mãe da criança fica bem preocupada. Mas o Randu consegue desviar da última hora. Só que ele esbarra no batente. E quando os dois se dão conta, os dois estão voando sobre uma avenida, vendo toda a cidade do alto. E a raposa logo atrás deles avança para abocanhá-los. E com os dois voando, eles começam a gritar, totalmente desesperados. Só que da bicicleta consegue pousar no chão e começa em alta velocidade em uma lixeira. E o Randu começa a gritar. E nesse momento a bicicleta esbarra na lixeira, jogando os dois para longe. Só que daí, pra surpresa da Nara, ela cai em algo fofinho. E ela coloca a mão no nariz, percebendo que tá realmente podre. E o Randu simplesmente fala que aquilo é um nojo, sendo coberto de lixo. E dessa maneira ele se transforma totalmente em um porco gigantesco. E aquela raposa logo atrás dele fala que não é nada mal. Ele é realmente um grande porco. E vindo bem na frente deles, o Gion para pra ajudá-los e manda eles correrem dali. Mas o Randu para e percebe que o Gion tá mandando uma aura poderosa. E a Nara fica bem surpresa, se perguntando o que tá acontecendo ali. E se o Randu diz pra ele não ficar achando que já ganhou. Mas o Gion pergunta se ele acha que ele vai muito longe com essa aparência. E agora eles irão lutar. E o Randu fala que esse cara tá se achando o chefe. E se a raposa diz que eles são os malditos e manda eles saírem da sua frente, porque ele só quer a Nara. E daí o Randu vai na frente e dá um grande salto e rapidamente acerta bem no bico dela, jogando ela no chão. Só que antes de tocar no chão, o Gion carrega um grande poder no seu punho e já soca bem na cara daquela raposa, destruindo seu espectro e partindo ela ao meio. E a Nara vendo
aquela cena, fica muito chocada, mas a raposa ainda encara ela, e se transformando, ela consegue prender a Nara, o que deixa tanto Ji-won e o Han-do bem preocupados. E a Nara começa a gritar, percebendo que a sua alma está saindo do seu corpo novamente, e ela percebe que se continuar assim, ela vai morrer. Só que dela sumindo, o Ji-won grita que ela não pode ir, mas para surpresa de ambos, ela sumiu junto com a raposa, e o corpo da Nara vai caindo no chão, e depois que cai, ela simplesmente morreu. E assim com os dois bem preocupados, eles mandam a Nara acordar, e o porco chocado fala que ela está morta, mas o Ji-won diz que ela não está morta, e manda ele parar de ser dramático, mas o Han-do diz que ela parece morta, só que o Ji-won fala que ela ainda tá respirando, só que a alma dela escapou, e o Han-do pergunta pra onde, e o Ji-won diz que ela não pode ter ido muito longe, e ele começa a tocar numa árvore, e depois dá um soco nela, e o porco não entende o que ele tá fazendo, e depois ele dá uma cotovelada em uma placa, e o Han-do pergunta o que ele tá fazendo ali, mas o Ji-won diz que ela deve estar escondida em algum lugar, usando magia de transformação, e ele começa a tocar em vários pontos que ele acha que a raposa e a Nara estão, e o Han-do fala que ele vai quebrar a mão fazendo isso, só que daí o Ji-won, depois de tocar bastante as coisas, a sua mão começa a sangrar, mas mesmo assim ele continua, e depois de tocar tudo aquilo perto, ele fala que aquilo é uma droga, e aonde diabos ela está, e agora a cena vai para a alma da Nara, escutando alguém chamando pelo seu nome, e ela se pergunta quem é e aonde ela está, e se ela realmente morreu, e aquele espírito com ciúmes dela, manda ela sair dali, chamando ela de idiota, e a Nara pergunta se é aquela fantasma de antes, e assim aquele velhote da escola, fala que ela não pode ficar ali, e dessa maneira a Nara pergunta o que o operário Kim tá fazendo ali, e assim a vovó manda ela correr dali, e outros fantasmas também mandam ela correr, e sair dali rapidamente, só que quando ela percebe, algo puxa o seu pé, e joga lá pra baixo, e assim ela vai em direção a uma luz, e caindo lá no fundo, ela vê uma cena, segurando a mulher, com várias flechas no corpo, e aquele médico muito puto diz que ele pede desculpas, mas ele não pode manter a sua promessa, e os humanos que mataram ela e a sua criança, ele deve matar todos. E a Nara encarando aquilo, ela percebe que essas são as memórias da raposa, e no fim, quem matou a família da raposa foi a sua avó, e ela vê aquela cena de quando ela ainda era um bebê, com a avó dela dizendo que se alimentando de fígados humanos, ele não vai se encontrar em um lugar melhor depois da morte, e com certeza ele vai pagar pelos seus pecados, mas a raposa diz que ele amaldiçoa a sua linhagem, e joga maldição sobre ambas, e a Nara vendo aquela cena, ela entende que então foi isso que aconteceu, e o rancor da raposa transformou-se em uma maldição, e assim mais uma vez, ela vê outra memória, e ela vê que a sua mãe, falando para sua avó, que está saindo de casa com a Nara, mas a avó dela fala que ela não pode ir, e sem retirar a maldição da Nara, ela vai morrer, quando completar 17 anos, mas a mãe dela diz que ela deve parar com isso, e ela está cansada de maldições e tudo mais, e ela vai criar a Nara para ser mais normal do que qualquer outra pessoa, e a Nara vendo aquela cena, ela percebe que lembra daquele dia, em que a sua avó e a sua mãe estavam brigando, mas essa memória não é dela, e porque essas são as memórias da raposa, e dela percebe que a raposa está prendendo ela novamente, e começa a dar risada, e fala que é porque ela ficou adormecida dentro dela por 17 anos, e ela sabe tudo o que aconteceu com ela, e ela cresceu feliz e amada, e se o seu filho tivesse vivido, ele teria crescido assim também, da mesma forma que ela, brilhante e amada. E assim ela vê outra memória, da avó dela perguntando o que tinha errado com o Monte, e ele encarando aquele cachorro, pergunta quem está ali, e a Nara e a raposa vendo ela, a Nara diz que ela é a Nara, a sua neta, e a avó dela pergunta se aquela realmente é a Nara, e a Nara chorando diz que sim, a raposa acabou de comê-la, e a sua avó grita pelo seu nome, e a raposa se pergunta o que está acontecendo ali, e isso não está dentro das suas memórias, e esse a mãe da Nara diz que a Nara está bem ali, e porque ela está tão assustada assim, mas a Nara começa a gritar pela sua avó, e a sua avó grita pela Nara, e assim que as mãos se tocam, a avó dela diz para não deixar a escuridão consumi-la, e ela ir lá e revidar, já com a relíquia de Dangun brilhando nas suas mãos, e a reação da relíquia faz toda aquela escuridão brilhar, e aquele brilho vai até pro mundo real, com algo saindo do chão, e a raposa se pergunta o que diabos é aquilo, e este é o seu território, isso não pode acontecer, e esse a Nara diz que agora ela entende por que ele está zangado, mas por quê? Ele quer descontar nela, dando um socão naquela raposa, que basicamente destrói o espectro inteiro, e depois disso, ela tá voltando para o território da raposa, mas pra surpresa dela, o Ji-won pega pela sua mão, e tira lá de dentro, e ele fala que ela está a salvo, e agora com a alma da Nara, nos braços do Ji-won, e o corpo da Nara com o Han-do, o Ji-won grita pela Nara, e quando ela vai abrir os olhos, ela fala que a sua avó, uma vez caçou uma família de raposas, e o Ji-won pergunta do que ela tá falando, e daí pra surpresa de todos, daquela gosma no chão, sai vários fantasmas, e também os espíritos da escola, e eles falam que finalmente estão fora, e o espírito da raposa vai correndo para escapar, só que nesse momento, o Han-do tira um frasco da bolsa, e já puxa aquela raposa pra dentro, guardando aquele Yonki, e manda ele descansar em paz, chamando ele de criatura imunda, e assim o Ji-won diz que finalmente acabou, enquanto ela encarando ele, e ela pede que por favor, ele faça com que não seja muito doloroso, e ele diz que isso é difícil de fazer, levando a alma dela em direção ao seu corpo, e já com muita força, joga ela de cabeça direto para o seu corpo, e mesmo ela dizendo que odeia dor, ele não tá nem aí, e enfia a alma dela diretamente no seu corpo dessa forma, e depois que sua alma entra, a sua mão começa a brilhar, e o Ji-won vai aquele brilho bem surpreso, e o Han-do também fica chocado, e os fantasmas também, e o corpo da Nara começa a brilhar para todos os lados, e uma luz começa em direção à sua mão, e assim que ela abre os olhos, o Ji-won pergunta o que é aquilo, e ela também não entende, se pergunta o que é, só que quando ela percebe, é um anel, o anel que a sua avó estava usando, e se o Ji-won diz que esse é o anel de polegar do caçador, e a Nara pergunta o que é isso, e o Han-do fala que essa é a relíquia sagrada de Dangun, e a Nara fala que é a primeira vez que ela vê algo assim, e agora todos vão indo em direção aos seus lares novamente, e os três estão completamente cansados, mas mesmo assim, eles levaram os espíritos de volta para a escola, e aquela fantasminha ciumenta encara a Nara, e agradece ela, completamente envergonhada, e a Nara dá um sorrisinho, muito feliz, e dá tchau para todos, e seu Ji-won diz que tá com muita fome, e eles devem comer alguma coisa agora, e eles vão em direção a uma loja de conveniências, com a Nara comendo um macarrãozinho, e os dois também, e o Ji-won pergunta se sempre
sempre esse anel esteve no polegar dela, mas ela disse que não, e a sua avó deu ele pra ela quando estava dentro da raposa. E essa é a última lembrança que ela tem dela, pois a sua avó a reconheceu. E o Gion pergunta como assim, e o Rando fala que ela bateu com a cabeça, e como ela poderia reconhecê-la dentro de uma memória. Mas Nara fala que ela realmente não sabe, e no fim não importa, mesmo que tenha sido um breve momento. Ela ficou feliz por ela poder falar com a sua avó. E esse Gion encara ela novamente, e agora de volta à sua casa. A mamãe tigresa diz: eles capturaram a raposa e trouxeram de volta o anel de polegar da caçadora. E ele encarando o anel, fala que realmente é bonito. E essa é a relíquia sagrada de Dangun. E dizem que amplia o poder espiritual do usuário em mais de 100 vezes. E esse galo bem surpreso pensa: como assim 100 vezes? E o Rando pensa que com isso, ele não precisa mais se preocupar em se transformar em um porco. E ele pode viver como um humano. E a mãe deles fala que finalmente, uma das relíquias sagradas de Dangun está nas suas mãos. E ela coloca aquele anel. E os dois ficam bem surpresos. E os outros três encaram ela. Só que a mamãe tigresa, bem preocupada, pergunta por que não tá funcionando. E o que diabos está acontecendo ali? Só que ela força no anel, o anel simplesmente voa no queixo dela. E os dois começam a rir, pensando que falhou. E a relíquia sagrada de Dangun está rejeitando ela. E aquele anel começa a quicar pela mesa e vai em direção a Nara. E a Nara, bem surpresa, se pergunta o que tá acontecendo ali. E seu Rando feliz fala que é uma pena. E agora ele quer tentar. E ele já vai pra pegar o anel. Só que aí ele também quer tentar. Mas o galo pega na frente deles e diz que é uma ordem de hierarquia, até para a água fria. E aí ele fica bem bolada. E o Rando fica puto também. Mas o galo manda eles calarem a boca. Ele quer tentar primeiro. Mas a mãe dele diz para ele entregar isso enquanto ainda ela tá sentada, pois não funcionou com ela, como poderia funcionar com ele. Mas o galo diz que eles não irão saber até ele tentar. E assim ele coloca o anel. E ele começa a brilhar. E a mãe dele pergunta se isso realmente é possível. E dessa maneira, ele se torna um anjo novamente. Só que para surpresa de todos, ele volta a ser um galo. E a mãe dele dá risada, falando que nada aconteceu. E mais uma vez aquele anel vai em direção a Nara. E assim o Gion diz que o anel escolheu a sua mestra. E a Nara pergunta como assim. E esse a mãe deles percebe que isso parece ameaçador. E esse a Nara pergunta se isso realmente é um item tão preciso. E se ela coloca o anel. E ela fala que isso nem é mesmo um anel de ouro. Só que assim que ela coloca, o anel começa a brilhar. E aquele garoto fica bem surpreso. E o anel começa a radiar uma luz muito forte, o que assusta todos por um momento. E vendo isso, a Nara fica bem surpresa, vendo o poder daquele anel. E dessa maneira, simplesmente, começa a jorrar sangue da mesa. E a mamãe tigresa vendo aquela cena, fica completamente assustada. E o garoto sente cheiro de sangue. E os outros também ficam bem surpresos. E eles começam a se transformar em animais novamente. E aí ele percebe que seu corpo tá se movendo. E dessa maneira, assim que o sangue toca no solo, pés aparecem sobre a Nara. E quando ela olha pra cima, tem um velhote encarando ela. E esse velhote diz que esteve esperando por ela, a próxima sucessora. E a Nara, bem assustada, pergunta quem é esse velho. E esse ele diz que ele é o precursor dos caçadores, a sua divindade ancestral. E vendo aquela cena, todos ficam assustados, percebendo que então ele é a divindade ancestral dos caçadores. E esse o velho diz que vai contar a verdade, que ela ainda não sabe. E a Nara se pergunta que tipo de verdade é essa que ela ainda não sabe. E aquele cara fala que no mundo existem feras que vestem peles humanas e semeia o caos entre os humanos. Só que falando isso, tem várias feras bem nas costas dele. E ele começa a sentir aquele cheiro. E quando ele olha pra trás, a Nara manda ele esperar. E o galo e o porco começam a agir como animais. E aquele velhote se pergunta o que diabos é isso. E ele fala pra ela que ela não deveria manter animais dentro de casa. E a Nara fala que sim. E esse o seu ancestral diz que de agora em diante, como a dona da relíquia sagrada, ela deve se tornar a caçadora que caça essas feras. E a Nara pergunta o que é isso. Só que de repente aparece um arco bem na sua frente. E a mamãe tigresa percebe que essa é uma possessão divina. Mas a Nara desativa e fala que não quer. O que deixa o velho bem surpreso e pergunta o porquê. E até o garoto não entende o que ela tá fazendo ali. Mas assim o velho manda ela aceitar, dizendo que esse é um destino inescapável. Mas a Nara pergunta como assim. E ela tira o anel e fala que ela prefere ir pra universidade e conseguir um bom emprego. E quem quer virar uma caçadora nos dias de hoje? E assim o velho enfurecido pergunta do que ela tá falando, como essa universidade e emprego. E como ela rejeitaria a relíquia sagrada de Dangun por preocupações humanas banais. E a Nara diz que sim, ela quer ir pra universidade e conseguir um emprego. E assim o velho chama ela de criança e pergunta se ela ouviu falar da doença divina. Aqueles que se recusam à escolha dos deuses sofreram muito e morreram jovens. E a Nara, preocupada, pergunta por que ele falaria de tais maldições, pensando nela, numa maca de hospital, quase morta. E assim o velho diz que alguns viveram e morreram como mendigos. E a Nara começa a tremer de medo, pensando que ela não quer ser um mendigo. E ela fala que isso realmente é cruel. E ela pega o anel novamente e pergunta como é que ele pode atormentar alguém por não escutá-lo. E que tipo de divindade ancestral é ele. E assim ela coloca o anel novamente, mas fala pra ele que ele deve escutar. Ela não quer matar. Mesmo usando o anel, ela não quer matar. E assim que ela coloca o anel, aquele arco aparece de novo. E assim o velho percebe que o arco de vermelho foi para azul. E eles perguntam se a relíquia sagrada mudou para aceitar os desejos dessa criança. E ele pensa que seres malignos cobiçam a relíquia e são atraídos por ela como mariposas a uma chama. E eles perguntam o que ele deve fazer. Ela é uma inocência desprovida de maldade. E ele só pode esperar que ela suporte as provações daqui em diante. E ele, uma mera divindade ancestral, não pode compreender a vontade do céu. E assim ele fala, como ela pode usar o poder da relíquia sagrada depende dela. Mas aqui vai um último conselho para a mestra da relíquia sagrada. Nunca confie em feras. E depois que ele vai embora, o Gion diz que ele já se foi. E o galo e o porco falam que finalmente eles podem voltar. E a Nara se pergunta o que muda com isso. E todos ficam encarando o anel. Mas a mãe deles do outro lado da mesa pensa que então o anel terminou com a Nara. E uma caçadora que não vai matar. Mesmo que tenha perdido a relíquia, a
caçadora entrou, bem na toca do tigre. E ela dá um sorrisinho e fala que então, ela vai ser sua depois de tudo. E agora Cinnamon muda para o banheiro, com o porco tomando seu banho, e ele lavando todo o seu corpo. E depois que ele se lava, ele volta a ser um humano. Ele fala que sim, o Rando é definitivamente muito lindo. Só que bem nas suas costas, tem uma marca de mais um. E agora de volta ao escritor da tigresa, aquele cara de antes, fala que ele não viu desse nível na tribo das raposas. E ele pergunta pra ela, onde ela pegou isso, que até mesmo se tornou uma raposa de 9 caudas. Mas ela diz que esse é um segredo comercial. E aquele cara encara ela, e fala que tudo bem. Ele aguarda ansiosamente pela próxima vez. Mas ela chama ele de Pung Baek, e pergunta como é que ele tá lidando com os yonkis que ela encontrou. E assim ele para, e depois olha pra ela, e fala que é um segredo comercial. E ela encara ele bem preocupada. E agora no quarto do Giwon, a Nara tá testando seu poder. E ela manda ele olhar para aquilo. O seu lápis tá brilhando. E ela pergunta pra ele se ela agora não parece uma garota mágica. E ele diz que sim. Dessa maneira ela diz que quando o Yonk aparecer com esse lápis, ela vai matá-la. Mas aquele garoto pergunta pra ela se ela não pode só fazer o seu dever de casa. E ela diz que sim. Mas pra surpresa de ambos, assim que ela tira aquele lápis, ele fica em volta de uma energia e é lançado contra a parede. E quando eles se dão conta, ele simplesmente atravessa a parede, o que deixa os dois completamente chocados. E aquele lápis simplesmente começa a voar pela cidade e vai atravessando várias casas e bate diretamente em algo. E Seung-Gil pergunta como é que ela fez isso, mas ela diz que também não sabe. Então ele pede pra ela tentar de novo. E ela fala que foi tipo assim. E então ela só atirou. Só que assim que ela atira, o Rando abre a porta e pergunta se a Nara ainda não foi embora. Só que pra surpresa dele, aquele lápis com a energia dela vai meio em direção à sua cara. Mas quando ele se dá conta, o lápis faz uma curva e começa a fazer várias e várias outras curvas. E crava bem na bunda da mamãe tigresa, o que deixa ela muito puta. E os três se perguntam se isso é um terremoto. Mas ela muito puta grita que eles são os pestes. E começa a agarrar os dois. E a Nara pede desculpas. E depois de volta ao seu quarto, ela colocou uma bolsa de gelo na sua bunda. E ela pergunta se essa flecha realmente desapareceu. E a flecha da caçadora persegue energia maligna. E esse é um ditado comum. E ela ainda não chegou lá. E precisa de mais treinamento. Então ela não pode atirar irresponsavelmente por aí. Ou então ela pode atingir uma boa pessoa. E a Nara diz que sim. Enquanto pensa que a flecha segue energia maligna. E ela lembra do seu ancestral, falando pra ela não confiar em feras. Mas ela pensa que sem chance da mamãe tigresa ser uma pessoa ruim. E assim ela diz que tá ficando tarde. Então ela deveria ir embora. E a Nara passa de um quarto para o outro. E volta para sua cama. E fala que tá realmente cansada. Mas de mexer no seu celular, ela simplesmente cai no sono. Mas ela acorda de madrugada. E vai em direção à geladeira. E fala que deseja algo doce. E vai comendo um pirulito. E assim que ela fecha a porta, aparece um espectro bem ao seu lado. E ela toma um susto, se perguntando o que é aquilo. Mas ela quer fingir que não viu. E quer fugir dali rapidamente. Mas o espectro diz que isso dói. Só que ela não liga pra ele e vai indo embora. Mas ele repete que isso dói. E quando ela olha pra trás, o espírito bem puto pergunta se isso não é dela. E ela o encara, se perguntando se esse não é o seu lápis. E assim o espectro manda ela tirar aquilo dele rapidamente. Porque isso dói muito. E ele começa a gritar com ela, falando que ela é uma mentirosa. E que isso dói demais. E manda ela tirar aquilo dele rapidamente. E ela, bem assustada, só pede desculpas. Só que ela acorda do seu sonho. E pensa que então, foi só um sonho. E ela caminhando pela cidade, ela fala que agora, até fantasmas aparecem nos seus sonhos. E ela pensa que provavelmente foi por causa do seu lápis. E se ela tirar, eles vão parar de aparecer. Só que daí, pra surpresa dela, uma folha cai bem na sua cabeça. E quando ela olha pra cima, aquele mesmo espectro de antes tá só encarando ela bem em cima da árvore, com os olhos fixos nela. E a Nara fica bem assustada, pensando que assim como um sapo morre por uma pedra jogada sem cuidado, assim como o bater de asas de uma borboleta se transforma em um tufão, o lápis que a Nara tirou de brincadeira se transformou em uma tempestade. Mas daí, depois de um breve momento, aquele monstrinho some. E a Nara, surpresa, percebe que esse definitivamente é o mesmo fantasma que apareceu no seu sonho. E ela fica aterrorizada. E quando ela olha em volta, ela lembra desta casa. Ela estava abandonada quando ela era uma criança e ainda está do mesmo jeito. E naquela época, ela tinha tanto medo dessa casa que ela sempre pegava uma rota diferente. Só que ela não entende porque ela veio por esse caminho, que até mesmo os adultos evitam, porque é um lugar assustador. E ela encarando a casa, pensa que ouviu falar que as pessoas que viviam ali morreram de alguma doença. E eles dizem que acidentes sempre acontecem se alguém entra nessa casa. E estava nas notícias de alguns dias atrás. E já dentro da casa, tem dois caras e uma garota. E um deles pergunta pra garota o que ela achou do esconderijo que ele encontrou. E ela diz que seu querido Minsu fez um ótimo trabalho, o que deixa ele muito feliz. Mas aquele cara ao lado pergunta se esse lugar não parece aterrorizante. E porque eles tiveram que passar por esta merda por causa de um perdedor. Mas aquele cara o agarra e pergunta se ele tá com medo. E se ele está tão assustado assim, ele pode ir pra cadeia. Mas aquela garota olha pra eles e manda ele parar de fumar, porque senão suas roupas vão ficar fedendo a cigarro. Mas ele fala que nem acendeu ainda. E dessa maneira ela pergunta que tipo de fumaça é essa e de onde tá vindo. E eles, surpresos, olham pra trás. E quando percebem, tem uma alma encarando eles, com um sorriso diabólico. E os dois, muito assustados, começam a gritar, falando que aquilo é um fantasma. E esse Nara lembra que eles disseram que esses delinquentes que brincavam ali desapareceram. E ela fala que é realmente assustador. E ela coloca na cabeça pra dentro da casa, pensa que tá curiosa pra ver como ela é. Só que olhando para o lado, ela percebe que aquela árvore é enorme e é muito maior do que parece do lado de fora. E dela percebe que aquele é o seu lápis. E ela pensa que então é real. E ele voltou do caminho até ali. E ela lembra da mamãe tigresa falando que a flecha do caçador persegue a energia maligna, o que deixa ela bem preocupada, pensando que isso parece realmente sinistro. E aquele fantasma, se ela for embora, ele deve aparecer nos seus sonhos de novo. E dela falando com a árvore, vai chamando o fantasminha, falando que a Remanzona tá ali pra tirar o lápis. Só que ela percebe que não teve nenhuma reação e se pergunta o que ela deveria fazer agora. E ela olhando em volta, percebe que não tem ninguém ali dentro. E sendo assim, ela entra na casa pra tirar o lápis e depois ir embora. Mas quando ela começa a correr, ela tropeça num buraco e cai num esconderijo subterrâneo, logo em cima de um carro. E ela
sente muita dor e se pergunta o que é aquilo e porque tem uma garagem subterrânea ali dentro. E ela começa a gritar, perguntando se tem alguém do lado de fora. Mas quem tá lá em cima é aquele fantasminha de antes, só encarando ela. E ela pensa que esse lugar é muito escuro e ela não consegue ver nada. A única luz que ela tem é a luz do teto. E ela fica se perguntando como ela vai sair dali. Mas daí ela liga a lanterna do celular e pensa que se é uma garagem, deve ter uma saída. Mas ela não entende porque essa garagem é tão grande assim. E ela caminha e volta vai procurando a saída. Só que quanto mais ela anda, mais ela percebe que as raízes das árvores já estão avançando pelas paredes. E as raízes estão por todo lado. E lá no canto da parede, ela vê várias velas e se pergunta se alguém esteve ali. E ela, tremendo de medo, pensa que isso com certeza é assustador. E ela, olhando de um lado para o outro, se pergunta se alguém está ali e se tem alguém ali junto com ela. Mas, para sua surpresa, tem algo nas suas costas. E se ela sente algo estranho, e já coloca o flash do celular para ver o que é. E quando ela encara, é aqueles 3 delinquentes desaparecidos. E ela dá um grito muito assustada, enquanto percebe que não só eles, mas tem outras pessoas que estão ali dentro. Todos eles em cima das raízes. E eles não parecem estar nada bem. E com certeza estão fora do normal. E ela, completamente aterrorizada, se pergunta quem são essas pessoas e se elas estão bêbadas. Só que ele caiu na raiz da árvore. Ela se pergunta se aquilo não é estranho. E agora a cena muda para a família do Gi-won andando de carro, enquanto ele diz pra eles que eles pegaram a raposa. Mas então por que a maldição da Nara ainda não foi suspensa? E ainda na casa abandonada, as marcas da Nara entram em foco. E a mãe do Gi-won pergunta se ele também percebeu. E todos encaram ela, que o recipiente onde a raposa está selada. E depois a cena volta mais uma vez para a Nara, suando e tremendo de medo, encarando vários objetos em volta das raízes. E ela se pergunta o que diabos é aquilo. E por que tem uma cápsula de Yonk junto com aquelas raízes. E assim o Gi-won pergunta para eles aonde está o recipiente da raposa. E mal sabe ele que ele está basicamente em volta das raízes, bem no centro dessa árvore. E a Nara, encarando aquilo, ela não entende o que é tudo isso. Só que para surpresa dela, bem nas suas costas, aquele fantasminha de antes só encara ela com uma aura bem assustadora. E quando ela se dá conta que tem algo nas suas costas, ela só manda deixar like nesse vídeo e se inscrever no canal. Pois se vocês querem a continuação, vamos deixar 3.000 likes nesse vídeo para a próxima parte. E também considere fazer parte da nossa comunidade de membros para ter acesso a vídeos exclusivos toda semana. E então mais é isso, eu fico por aqui, até o próximo